Este programa é livre para todos os públicos. Estamos estudando o livro do Apocalipse aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia, fazer o estudo bíblico juntos, meditar nessa palavra e rezar com a palavra que vai transformando a nossa vida. E que bom saber que você tem dado passos concretos, porque eu tenho ouvido muitos que às vezes se encontram comigo e dizem: olha, eu estou acompanhando o programa Bíblia no meu dia a dia, tem sido uma bênção. Então que Deus possa nos abençoar mesmo, porque a palavra de Deus, ela nos abençoa, ela nos impulsiona a avançar no nosso caminho. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, pegar o seu caderno, para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo bíblico do livro do Apocalipse. Então, anota aí, Apocalipse, capítulo 6, versículos de 12 a 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 12 a 17. Vamos ler o texto, depois meditá-lo. Enquanto o Cordeiro abriu o sexto selo, vi acontecer um grande terremoto e o sol ficou preto como a roupa de luto e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. E o céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Dando prosseguimento a esse estudo, nós precisamos perceber coisas importantes aqui. Primeira coisa é o sentido literal. Deus pode realmente agir na natureza dessa maneira exata como está aqui no Apocalipse? Pode, com certeza. Mas nós não queremos fazer especulações em relação a isso. Nós precisamos buscar o sentido espiritual para alimentar a nossa alma a partir do texto bíblico. Então, versículo 12. E quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou preto como roupa de luto e a lua tornou-se toda cor de sangue. Vamos buscar o sentido espiritual dessa realidade. Esse tempo da abertura deste sexto selo é o tempo do anticristo. É aquele tempo da grande tribulação, que antecede a parousia, a vinda gloriosa do Senhor, o seu retorno em glória, né? É o tempo final em que a igreja, ela passará por uma grande perseguição, ela passará por uma grande provação. Então, quando nós estamos aqui na abertura deste sexto selo, é exatamente este tempo que nós precisamos estar atentos. Um grande terremoto. A gente não pode se distrair do sentido literal, tá, do texto, a possibilidade de existir exatamente esse terremoto físico, mas a interpretação correta, ela parece ser melhor em nível espiritual. Assim, o terremoto significa que os mundanos, isto é, homens apegados à terra, que vivem em pecado mortal, habitual, irão se organizar para perseguir a igreja em todo o mundo. Então, um grande terremoto. Vamos lá, o sol. O sol se tornou negro, né? O sol escureceu. O sol ficou preto como uma roupa de luto. O sol simboliza Cristo, não é? Cristo não é o sol da justiça? O sol deixará de brilhar. A luz da verdade revelada por Cristo deixará de brilhar para esse mundo. Vamos olhar para a nossa geração, hein? A gente já começa a perceber esses sinais. Parece que tem diminuído o brilho desse sol para o mundo. O mundo está preferindo a escuridão.
o mundo vai deixar de buscá-lo. Os homens e as mulheres deixarão de amá-lo, deixarão de adorá-lo. Então, o sol ficará negro, preto, como uma veste de luto. Os homens mundanos não irão querer saber de amar nosso Senhor, de amar a verdade e as verdades reveladas pela fé. Para eles isso será uma grande loucura, amar a verdade e as verdades reveladas. Gente, nós estamos percebendo, não estou dizendo que nós já estamos aqui no sexto selo aberto, mas nós já vemos sinais. A lua que fica como cor de sangue. O que isso significa? A lua é a igreja, porque a igreja não tem luz própria, como o astro, né? A lua, né? Não tem luz própria, esse satélite que é a lua. Ela depende da luz de Cristo. Então, como ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, a igreja nada pode por si mesma. Ela não tem, né, luz própria. Ela reflete para o mundo a luz de Cristo, nosso Senhor. Então, vamos perceber isso. Então, a lua, a igreja, ela deixará de brilhar como antes. Porque Cristo já não é mais amado como ele deveria ser amado. Ele não é mais buscado como outrora. Ou ainda a igreja, ela não brilhará como antes, no tempo da cristandade, porque grande parte dos seus membros, né, já não viverão na santidade. Então, o brilho da igreja é a santidade dos seus membros, né? É a santidade de Cristo nos seus membros. Então, a luz não brilhará mais e ela ficará cor de sangue, porque o que vai brilhar nesse tempo do anticristo, da grande tribulação, são os mártires. Por isso a cor de sangue, o vermelho, né? Aqueles que vão derramar a sua vida por amor a Cristo, aqueles que vão ser perseguidos e que vão doar a sua vida por amor a Cristo, vão perseverar na santidade, vão ficar do lado da verdade, vão ensinar as verdades, não é? Contidas no credo da igreja, no ensino moral da igreja. Esses serão mártires. Então, o versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. O que isso quer dizer? Os cristãos que abandonarão a fé diante desse terremoto da perseguição, verdes e maturos, né, nesse momento da grande tribulação. Como a forte ventania faz cair os figos, né, verdes, assim a grande tribulação vai fazer cair aqueles cristãos, aquelas estrelas do céu de conversão fraca, que não buscaram viver em estado de graça, que não se alimentaram dos sacramentos, que não têm maturidade para sofrer por amor a Cristo, que não cresceram na vida interior, são verdes, estão na imaturidade da vida cristã. Estes cairão do céu, ou seja, perderão a salvação eterna. Olha a importância que a leitura espiritual desse texto do Apocalipse nos chama a atenção para que nós vivamos. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. Nós precisamos dar passos concretos de amadurecimento. Nós não podemos viver mais de emocionalismos, mais de uma vida concreta, meditando na paixão de Cristo, aceitando os sofrimentos. Versículo 14. O céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola e todas as montanhas e ilhas foram arrancadas dos seus lugares. Veja só, a gente não pode descartar, eu volto a dizer, o sentido literal do texto aqui contido, por ocasião da parousia. Isso pode acontecer, não é verdade? Deus poderá fazer todos esses prodígios, mas a gente precisa, dentro dessa realidade espiritual, entender, né? O retirar-se do céu e os montes e as ilhas se afastando, significam aí a imutabilidade desse mundo, esse mundo que passa, vai passar, nós precisamos entender isso, por isso não podemos estar apegados a nada, como todos os bens vão passar, a fama, a riqueza, o poder, os prazeres, tudo dará lugar aos novos céus e à nova terra. O versículo 15, os reis da terra, os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, esconderam-se. Veja só, isso mostra, esse 7 grupos de pessoas, né, que mostra a totalidade da humanidade, vai dizer que os homens que não estão em estado de graça, que não buscaram o Senhor,
vão entrar em pânico por ocasião da vinda de nosso Senhor. Então vão se esconder por medo, como Adão e Eva se esconderam. Adão, onde estás, né? Significa o medo de Deus, porque nós não fomos mais íntimos de Deus. Então, pela vida de santidade, né? E o restante do texto, quando eles vão dizer, ó montes e rochas, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono do Cordeiro, porque nós estamos na impiedade, nós estamos no pecado, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá manter-se de pé? Não é? Ninguém se esconde diante da face de Deus, mas a sensação na hora do julgamento vai ser esses clamores, eu preciso me esconder da face do justo juiz, do Cordeiro de Deus que vem julgar, porque chegou o grande dia da sua ira, chegou o último dia, o dia final, o dia do juízo final, não é? Então a gente precisa se esconder da ira de Deus, da justiça de Deus contra os homens. Quem poderá resistir, quem poderá ficar de pé diante do juízo, no mais íntimo do nosso ser? Quem poderá ficar de pé? Somente os justos, aquele que é santo, aquele que viveu os mandamentos de Deus, na santidade de Deus, que se deixou alcançar pela graça, que renunciou ao pecado, que viveu na presença de Deus. Esse é o sentido espiritual do sexto selo. Nós precisamos estar atentos. Volto a dizer, pode acontecer literalmente tudo isso que está narrado aqui, pode, até no Mateus 24 nós vamos ver aquilo que vai acontecer na grande tribulação, mas é importante que nós percebamos isso. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou colocar a pergunta, e quem poderá manter-se de pé? Estou dando a resposta, aquele que busca viver e testemunhar a verdade, experimentando a graça de Deus que o conduz no caminho da retidão e da justiça. São os que buscaram a santidade, que permaneceram fiéis a Jesus Cristo e perseveraram na graça de Deus. Eu preciso viver assim, para que no dia final eu não me esconda, mas permaneça de pé. Esse é o caminho, a gente buscar assertivamente a santidade, lutar. O santo é aquele que cai, mas vai espaçando as suas quedas e vai progredindo, nessa determinada determinação de seguir o Senhor, de permanecer de pé diante do Senhor, seguindo os seus mandamentos. Vamos rezar? Senhor, esse é o desejo que cada um de nós, ao lermos a abertura deste sexto selo, temos, que nós permaneçamos de pé diante do Senhor no dia final, porque buscamos a justiça. O Senhor mesmo disse, quando ouvires falar dessas coisas lá no Evangelho de São Lucas, coloquem-se de pé e ergam a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Nós queremos ser os justos, os santos, que permanecerão de pé diante do seu juízo, sabendo que buscaram o certo, viveram corretamente, cresceram espiritualmente, perseveraram no caminho da salvação. Nós queremos ser esses alcançados pela palavra, que vivem dessa maneira e que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecem no caminho da retidão e da justiça, no caminho da santidade. Somente o seu Espírito pode realizar essa obra em nós, na nossa vontade, na nossa decisão, porque iluminados nós estamos pela sua palavra. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida e na vida dos meus irmãos essa perseverança, essa constância, essa justiça, essa santidade que nós queremos viver nela. Muito obrigado, Senhor. Peça o Espírito Santo todos os dias para que Ele te conduza no caminho da retidão e da justiça, no caminho da santidade. E aí você não precisa temer a nada, você não precisa se esconder de Deus. Você vai estar de pé diante dEle no dia do juízo final. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.